Olá, pessoal. Eu vou destacar aqui alguns pontos, tá? Nessa aula, nossa aula de recuperação, tá? Entre os pontos que a gente vai ter, na nossa aula de recuperação é o tópico de resistores, tá? Tem outros tópicos, claro, que são todos os assuntos dos 4 trimestres, né? A parte de eletricidade, de potencial, né? A gente falou de campo elétrico, força elétrica, isso eu não vou cobrar na prova. Segundo bimestre, a gente começou a entrar na parte de capacitores, né? Capacitores em série, capacitores em paralelos, fizemos trabalhos. No terceiro bimestre, a gente falou sobre resistores, uma introdução, diferença do potencial, relação com a corrente, com a resistência. E nesse quarto bimestre, a gente trabalhou basicamente com resistores em série, em paralelo, e alguns experimentos na parte de óptica, mas nós não entramos muito na parte teórica de fato, mas só mencionamos alguns experimentos que estão envolvidos com a óptica, né? O que a gente enxerga. Bem, o que é um resistor, né? O resistor, tá? Isso aí eu já fui falado para vocês, é um dispositivo elétrico que transforma exclusivamente energia elétrica em energia térmica, tá? Ele impede a passagem de corrente elétrica quando essa corrente ela passa pelo resistor, né? Em um fio, tá? Em um fio, essa corrente ela consegue, tá? Ser retida ali no resistor e aí transforma-se essa energia cinética dos elétrons em energia térmica, tá? Que seria o movimento dos elétrons no material. É como se fosse uma troca, não é elétron livre que está passando pelo resistor, bate ali nos elétrons desse resistor, e esses elétrons do resistor começam a vibrar, os átomos em si, e aí começa a ter ali uma agitação térmica e um aumento de temperatura. Simbolicamente, o resistor é dado por esse símbolo aqui, tá? O resistor ele transforma energia elétrica, que são elétrons em movimento, em calor, tá? Alguns exemplos de resistores, lá no ferro elétrico, por exemplo, passa uma corrente elétrica aqui dentro do ferro, e o que que acontece? Essa corrente ela é retida, tá? Essa energia elétrica ela é retida pelo resistor do ferro, aumenta-se, então, a temperatura ali daquela parte superficial metálica, ali onde está o resistor do ferro. Tá? No chuveiro elétrico é algo parecido, passa-se um fio, tá? Tem um resistor ali naquele canal, esse resistor ele esquenta a água que vai passando ali pelo resistor, também vai aumentando-se a temperatura dessa água, aí você tem um aumento de temperatura da água, água de quente, ela vai de fria, vai ficando quente, tá? Na própria lâmpada, se vocês perceberem, tá? Quando a gente aplica uma corrente aqui na lâmpada, tá? Ela vai passar aqui por esse filamento. A lâmpada, ela tem energia elétrica, né? Tem uma transformação da energia elétrica em óptica, né? Que são a emissão de fótons de energia, que são a luz que a gente vê, a luz branca da lâmpada, né? Mas, de fato, a lâmpada também aquece. Então, isso é devido à resistência elétrica. Resistência elétrica é uma medida da oposição, tá? Portanto, dos portadores de carga. Ou seja, a resistência elétrica representa a dificuldade que os portadores de carga encontram para se movimentar através do condutor. Quanto maior a mobilidade dos portadores de carga, menor a resistência elétrica do condutor, tá? Aqui a gente tem um exemplo. Você aplica uma diferença de potencial no material, os elétrons eles tendem, a gente já falou sobre isso, tendem a sair do potencial menor para um potencial maior, tá? Só que aí pode ter um material que vá bloquear a passagem desses elétrons, tá? E quando se bloqueia a passagem desses elétrons, a energia não é perdida, a energia ela é transformada. E essa transformação, ela transforma-se da energia cinética, ou seja, energia elétrica, para energia térmica, tá? No condutor ideal, né, os portadores de cargas existentes no condutor não encontram nenhuma oposição ao seu movimento, tá? Dizemos que a resistência elétrica do condutor é nula, o que significa dizer que existe uma alta mobilidade de portadores de carga, tá? Não há resistência, alta mobilidade, né? Os elétrons são livremente para percorrer ali quando se aplica uma diferença de potencial. No isolante ideal, é quando você tem muita resistência. Os portadores de carga existentes estão praticamente fixos, sem nenhuma mobilidade. Dizemos que, neste caso, que a resistência elétrica é infinita, tá? Ou seja, a corrente elétrica basicamente zero. Consideramos o condutor submetido a uma diferença de potencial, no qual se estabelece uma corrente elétrica. No caso, isolantes, não há corrente elétrica, porque ele tem uma resistência infinita.
e resiste a qualquer passagem de corrente elétrica, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma relação entre a diferença de potencial aplicada, a gente já falou sobre isso, tá? A DDP, que a gente chama, né? O potencial elétrico entre duas pontas em um fio condutor. Você aplica essa diferença de potencial com a bateria, com a pilha, seja qual seja a fonte, para fazer o funcionamento de um aparelho elétrico. Você precisa circular a corrente. Para circular a corrente, você precisa da energia. E essa energia vem de fontes. Seja a diferença de potencial aplicada e a intensidade da corrente elétrica por meio do condutor, definimos, então, essa relação aqui, ó, a relação entre a resistência elétrica, a DDP aplicada, que é a diferença de potencial, e a corrente elétrica é dada por essa relação. Resistência igual a diferença de potencial sobre a corrente. Ou melhor, tá? Esse material, inclusive, aqui, a gente tem um livro que trata sobre esse assunto, só que eu peguei esse material mais resumido, que é da Escola Politécnica, tá? Brasileira, que é aplicada a aplicação de física aplicada à eletricidade. Eu faltou mencionar isso para vocês, está aqui, né? Física aplicada à eletrotécnica, né? A aplicações de instalações elétricas em residências. Então, a gente está aqui pegando material que traz a física para o cotidiano, tá? Vamos lá. A unidade da resistência elétrica, vocês estão cansados de saber, né? Eu falei bastante, é o ohm, tá? Esse símbolozinho aqui, beleza? A resistência elétrica é uma característica do condutor, portanto, depende do material de que é feito mesmo, de sua forma e dimensões, e também da temperatura que está submetido ao condutor. Só que eu não vou falar, tá, sobre essa dependência com a temperatura, tá? A resistência, ela depende da temperatura. Quando o material condutor o resistor está aquecendo ali, a resistência pode mudar, tá? Mas eu não vou falar sobre isso, eu vou seguir uma lei que é chamada de lei de Ohm, tá? E a lei de Ohm diz que simplesmente a resistência é constante quando você aplica uma diferença de potencial e aí você obtém uma determinada corrente, tá? A resistência elétrica também resistência elétrica específica à medida da oposição de um material ao fluxo elétrico. Cansado de saber disso. Quanto mais baixa for a resistividade, mais facilmente o material permite a passagem de carga elétrica. Tá? A unidade do Sistema Internacional da Resistividade é o ohm por metro. Aqui a gente está falando de uma coisa bastante simples. Tá? A resistividade, ela não é a resistência. A resistência, ela depende do tamanho do material, tá? Das dimensões, da área do material, da altura do material. Isso deve ser falado em sala de aula. A gente está se repetindo aqui. Eu vou mostrar essas equações de outro livro, tá? Só para fazer um resumozinho aqui para vocês. Mas a gente tem que a resistividade, ela independe, ela é exatamente do ponto de vista microscópico, tá? Atômico, né? Ela vai depender das características do material. Ela independe, a resistividade, ela só depende do tipo de átomo que está associado, né, ao tipo de átomo que é a unidade básica, né, da matéria, né, o átomo, né, que está associada, na verdade, existem partículas que compõem o átomo, a gente não vai entrar aqui nesse, nesse assunto, né, que são os elétrons, os prótons, os nêutrons, que é assunto para outra aula, tá? Mas a unidade básica ali do material a gente pode definir como se fosse o átomo, tá? E dentro do átomo ele é constituído de outras unidades básicas. Enfim, depende da definição que o livro dá. Mas, basicamente, a resistividade elétrica ela só vai depender desse tipo de átomo, tá? Se é um átomo de ouro, se é um átomo de cobre, se é um átomo de um tipo de material plástico, tá? Se é um átomo de madeira, né? Então, que tem um átomo específico ali, vai ter diferentes tipos de átomos que compõem a madeira, né? Os átomos que compõem a madeira, na verdade, não um átomo de madeira, os átomos que compõem a madeira. Você tem que dar uma pesquisada para saber quais tipos de átomos são esses, né? Fazer uma pesquisa simples, né? Vocês podem fazer. Inclusive, tem os átomos que compõem o corpo humano, né? Os átomos que compõem micromoleculares básicos do meio são, por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o carbono, tá? Que está associado aí a 49% a 50% do peso seco da madeira. Então, cada tipo de material, né? O ferro vai ter os átomos de ferro de fato,
é constituído de átomos de ferro, existem os átomos de ferro, tá? O plástico vai ser constituído ali de átomos específicos, e o plástico é um material isolante, ou seja, a resistividade desses átomos ali, né, a forma como eles existem na passagem de corrente elétrica é muito alta. Então, por isso que está aqui a unidade de resistividade em ohms por metro, tá? Essa daqui é o cálculo da resistência com a resistividade, tá? A resistência elétrica no dispositivo, a gente já mostrou essa fórmula aqui nos nossos estudos, né, durante os bimestres, está relacionada com a resistividade ρ de um material. Por exemplo, a resistência é igual a ρ, que é multiplicado pelo comprimento, a largura do átomo, tá? Dividido pela área, tá? Essa daí é a fórmula da resistência do material, tá? Só para a gente exemplificar aqui, eu não estou com um lápis muito bom aqui, mas eu vou tentar fazer aqui fazer uma referência aqui, deixa eu ver aqui, beleza, aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, aqui tem um material, tá? Que ele tem uma determinada largura, né? Aqui, aqui, assim, e assim. Aqui seria a área desse material, tá? Aqui uma parte texto, fazer o parte de desenho. Estou achando aqui o lápis, né? Enfim, aqui seria, por exemplo, essa daqui seria a área da base, esse A aqui, e aqui seria o comprimento, tá? Seria o comprimento. Deixa eu ver se eu coloco aquele texto aqui, é o comprimento L, tá? Seria esse comprimento aqui, daqui até aqui, tá? E a área seria essa base aqui, tá? Porque eu estou sem a minha caneta da minha mesa digitalizadora, né? Senão faz o desenho aqui na mão. Mas essa aqui seria a área, esse aqui seria o comprimento. Então, se eu multiplicar a resistência, que tem a ver só do ponto de vista molecular, né? Da estrutura atômica do material, a resistência, ela depende das dimensões do material. Vai depender do comprimento, é proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento do material, maior a resistência. Tem sentido, por quê? Porque quanto maior o caminho que o elétron vai percorrer, mais fácil ele ser obstruído a passagem do elétron, tá? Pelo contrário, quanto maior a área, né, mais espaço o elétron tem para percorrer nesse eixo aqui, ó, vertical, tá? Esse eixo aqui vertical, maior o espaço do elétron. Então, significa que o elétron, né, ele pode percorrer aqui qualquer caminho aqui, ó, daqui até aqui, tá? Então, é a menor resistência. Então, a resistência é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. E uma constante de proporcionalidade está associada à resistividade. Quanto maior a resistividade, maior a resistência. Aqui a gente tem alguns materiais, tá? Eu vou apagar essa parte aqui, de alguns materiais. O alumínio, por exemplo, tem uma resistividade bastante baixa, né? 2,92 vezes 10 elevado a menos 8 ohm, vezes metro. Vai depender simplesmente dos átomos desse material. O carbono, em segundo não, né? O chumbo e o cobre aqui, ó, eles meio que lideram, tá? Também junto com o alumínio, o carbono é um pouco menor, tá intermediário. Aí a gente vem aqui para um material ó, que é extremamente isolante, enxofre, 1 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 15, tá? Ou seja, uma resistividade extremamente alta, ohms por metro, que é um material quase isolante, né? Mais isolante do que o condutor. Entre os outros materiais aqui, como a resistividade é baixa, são materiais condutores, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, um tipo de resistor de película de carbono. Aqui a gente tem um fio condutor, tá? Um terminal de tampa. Um fio de carvão helicoidal, tá? Que está sendo colocado aqui, a configuração dele é helicoidal, né? Ele gira aqui em torno, né? Esse fio ele foi dobrado, né? Como se fosse uma hélice, né? Em torno aqui do um tubo cerâmico.
E aí, todo esse material aqui, ele forma um condutor aqui, um resistor. A gente já apresentou isso lá no curso, durante o nosso curso eu mostrei para vocês resistores, utilizando o Arduino, né? Vocês fizeram lá o teste, né, de quanto era a resistência dos resistores, fizeram diferentes tipos de associações, beleza? Tem aqui algumas vantagens. Estes resistores são bastante precisos, apresenta baixo nível de ruído, apresenta não é estabilizado nos circuitos, etc. Aqui vamos deixar essa parte para lá. Essa parte aqui eu também vou pular, tá? Enfim, sobre resistores é o que a gente precisava, era falar sobre aquela parte, que é uma parte mais técnica, e eu não vou entrar em detalhes, tá? Seriam associados à parte mais aplicável do resistor em si. Mas para a física, aqui é só para a gente ter um contexto, né? Dos resistores, como é feito o tipo de resistor, né? Você tem aqui sempre essa forma helicoidal, né? É um material um pouco isolante, podemos dizer assim. Você tem aqui um tubo cerâmico e um fio de carvão, né? Helicoidal. Esse material aqui ele serve como um condutor. Esse material aqui, que a gente já mostrou lá na sala de aula, esse fio aqui é um fio condutor que permite a passagem elétrica sem qualquer resistência, mas esse material azulzinho aqui com essas listras pretas aqui é o nosso material resistivo, tá? Mas a equação importante que a gente precisa lembrar é dessa daqui, que é resistência é igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área, e a resistência é igual à diferença de potencial sobre a corrente. São as duas equações principais que a gente precisa lembrar. Agora, dada essa revisão aqui sobre esse assunto, vamos agora fazer uma questão, tá? Sobre o tópico. Bem, pessoal, duas questões que a gente pode resolver da nossa lista, né? Utilizando essa revisão que nós estamos realizando no momento, né? Na data de 21/12, né? Vou fazer esse vídeo para vocês. Por exemplo, essa questão aqui, tá? Dois resistores de resistência de 20 ohms. Não, perdão. Essa daqui a gente precisa falar sobre resistores em série. Já já eu falo. Deixa eu ver aqui a questão que a gente pode responder com essa aqui. Por exemplo, essa questão aqui, tá? Essa questão 9 e a questão 8 podem ser respondidas com o conteúdo que a gente abordou agora, tá? Como é que a gente vai resolver essa questão? Eu vou resolver essa questão, a primeira questão, a questão nona, primeiro, tá? Vou trazer aqui, vou fazer uma filmagem na minha folha de papel, tá? Porque eu estou sem a minha mesa digitalizadora para resolver a questão aqui pelo computador, tá ok? Mas vai ficar um vídeo aí bastante claro aí para vocês, filmando a solução aqui no meu caderno, beleza? Então, vou resolver essa questão. O engenheiro está projetando um sistema de iluminação utilizando lâmpadas LED. Cada lâmpada possui uma voltagem de 24 volts e consome uma energia de 1 ampere. Aí ele pergunta qual é a resistência elétrica da lâmpada, tá? Ele quer saber qual é a resistência elétrica de uma lâmpada LED, de uma lâmpada LED, né, que possui essa voltagem de 24 volts e consome essa corrente elétrica de 1 ampere. Então, quanto é que vai ser? Como é que a gente vai fazer esse cálculo, tá? E espera aí um instante que eu farei esse cálculo. Eu achei aqui a minha mesa digitalizadora, tá, pessoal? Então, eu vou responder aqui a questão utilizando o, aqui mesmo no PDF, tá? Deixa eu ver aqui onde é que está a opção da caneta. Cadê a Annotate? É aqui nessa posição, tá certo? Ok, agora, buscando aqui a parte do lápis, não estou encontrando
Cadê a parte do lápis aqui? Deixa eu ver aqui se tem algum outro modo aqui para a gente fazer essas questões, tá? Hum, aqui, anotações. Aqui o que foi, aqui na parte de escrita mesmo, tá? Vamos lá. Então, aqui a gente vai ter, né? A fórmula que a gente vai utilizar para responder essa questão aqui, a questão 9, né? Que a gente está interessado, um pouco mais para baixo. Vou habilitar aqui a caneta, para vir um pouco mais para baixo, para a gente fazer a solução aqui embaixo, tá? Vamos lá novamente. Aqui. Então, a gente vai utilizar a fórmula, né? Resistência é igual a diferença de potencial sobre a corrente, tá? Lembrando que a unidade de resistência é ohms, tá? Então, substituímos aqui o valor da voltagem, tá? A diferença de potencial, né? Que é a voltagem, né? Aplicada aqui essa lâmpada, ela é 24 volts, tá? 24 volts. Vou apagar aqui, desenhar mais bonitinho. 24 volts, certo? E a corrente é de 1 ampere, certo? De 1 ampere. Então, é só substituir aqui 24 volts por 1 ampere, certo? Então, vai ficar 24 sobre 1 dá 24, né? Tá fácil essa. E volts por ampere vai dar o ohm, tá? Essa aqui é a unidade de resistência elétrica. Então, essa aqui é a resposta dessa questão. Vai dar 24 ohms. Claro que se os valores da voltagem e da corrente forem diferentes, a resistência vai ser outra questão, né? Quanto maior a corrente, menor a resistência, né? Quanto mais corrente passa, menor a resistência. Por exemplo, se a corrente fosse, ao invés de 1 ampere, fosse 2 amperes, vamos ver aqui, a resistência vai ser menor. Por quê? Porque está passando mais corrente, né? Cara, é 24 sobre 2. Não é 24 qualquer, é 24 volts. E aqui seria 2 amperes. Então, seria 24 por 2 dá 12 e volts por ampere dá a resistência elétrica, que é um ohm, tá? Então, nessa aqui seria o caso para uma corrente aqui, né? Vou até mudar, vocês não confundirem, tá? Para uma corrente de 1 ampere, de 2 amperes. E aqui seria para o caso de uma corrente de 1 ampere, que é o que está no enunciado da questão. Beleza? Vamos aqui para essa segunda questão, tá? Rapidinho. Essa outra questão aqui a gente consegue também responder com com as informações que a gente tem, tá? Que a gente tem lá do conteúdo anterior, né? Que a resistência é igual, né? A resistividade vezes o comprimento do resistor sobre a área, tá? Aí ele está dizendo aqui, ó, tem um resistor de cobre e tem um comprimento. Vamos desenhar aqui ele, bonitinho. Esse aqui seria o resistor, tá? Aqui seria a área dele, tá? Esse aqui ele tem uma área a área aqui é a secção transversal de 1 milímetro quadrado. Tá vendo que está 1 metro ao quadrado, 1 milímetro quadrado? Lembrando que milímetro é 10 elevado a menos 3, tá? Então, se é 1 milímetro ao quadrado, tá? É 1 milímetro quadrado aqui, ó. Isso tudo aqui está ao quadrado, tá? É 1 milímetro quadrado. Então, significa que vai ser 1 vezes 10 a menos 3, tá? 1 milímetro, tá? Só para vocês lembrarem, 1 milímetro equivale a 10 elevado a menos 3. 1 mili, né? 10 elevado a menos 3 metros. Então, seria aqui 10 elevado a menos 3 metros ao quadrado, tá? Fazendo essa continha, vai ficar 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, tá? 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. O m vai ficar ao quadrado, né? O quadrado vai ficar 10 elevado a menos. Soma os expoentes, né? Mantém a base, né? E soma-se os expoentes, tá? Vai ficar 10 a menos 3 mais 10 a menos 3. 10, menos 3 mais menos 3 dá menos 6. Então, fica menos 6
10 a menos 6 metros ao quadrado, tá? Esse daqui é o valor da área, tá? É muito pequenininho, é um fio bem, com área bem fininha, né? Um fio bem fino, tá? E o comprimento do fio é longo, é um fio de 30 metros de comprimento, tá? A área é bem pequenininha, né? Mas o comprimento dela é 30 metros. Substituindo aqui na resistência, vai ficar o seguinte, ele fala que a resistência é 0,0172, aí vai ter aqui 0,0172, tá? Vou botar um aqui, 172, tá? Deixa eu apagar aqui e copiar novamente. 172, cadê? 172, tá? Ohms, milímetro ao quadrado. Eu converti aqui essa área para metro ao quadrado, mas na verdade nem precisava. Porque como a resistência está em milímetro quadrado, eu poderia usar esse milímetro ao quadrado, tá? Então, eu vou manter, na verdade, esse valor aqui. Não vou nem utilizar esse daqui de baixo, tá? Esquece esse por enquanto. Então, aqui vai ter a resistividade, que é o Ρ, tá? Esse aqui é o Ρ da resistividade. Já substituí aqui. Deixa eu separar aqui para a gente não acabar confundindo aqui, tá? O comprimento é 30 metros. Vou botar aqui, ó. Vou até botar entre parênteses aqui, assim. Para esse cara aqui. Que é milímetro ao quadrado, tá? Vezes o L, que é 30, o L agora, vou substituir o valor de L lá, 30 metros, tá? Vou botar o valor de M aqui, tá curtinho aqui, mas é M, tá? Esse valor aqui, dividido pela área, né? Que é 1 milímetro ao quadrado. 1 milímetro ao quadrado. Esse milímetro ao quadrado pode cair com esse milímetro ao quadrado. E aí, eu só fazer o produto agora de 30 metros vezes 0,172. Aqui eu vou fazer um produto simples, tá? Esse 0,0172, na verdade, eu posso transformar isso aqui para 172, tá? Para ficar mais simples. Aí vai ter uma, duas, três, quatro casas decimais. Eu vou botar aqui 10 a menos 4, tá? Esse 0,0172. Aí eu vou pegar esse produto, né? 30 vezes 0,0172. Então, ao invés de ser 30, eu vou multiplicar por 172 vezes 3, tá? Por quê? Porque eu vou estar fazendo o produto dentro desse 172 aqui com o 3 do 30, né? E 3 vezes 10 é 30, então vai sobrar ainda 10. Então, para facilitar o meu cálculo, eu sempre dou esse exemplo, né? Para vocês fazerem só com os números, aqui os algarismos significantes, né? Que é o 172 e o 3. Então, vai ser 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 7 dá 21, vai 2. E 3 vezes 1 dá 3 com 2, 5, 516. Então, aqui, ó, essa resistência, eu vou botar aqui embaixo, tá? Vou botar na fora do espaço. Vai dar 516, que foi 3 vezes 172. Mas ainda sobra 10 a menos 4, né? Daqui, tá? E sobra também vezes 10 do 30, né? Que eu só multipliquei vezes 3. Então, sobrou ainda 10 lá para fazer o produto. Certo? Aqui é uma forma simplificada de você fazer essa conta. Novamente, você mantém a base 10 e soma os expoentes, vai ficar 10 elevado a menos 4 mais 1, tá? Vou escrever mais bonitinho, aqui está meio feio. 10 a menos 4. Vamos lá, escrever aqui, tá? Com calma. Vai ficar 516 vezes 10 elevado a menos 4 mais 1. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Então, fica 516 vezes 10 a menos 3. Mas não é menos 3 qualquer. Sobrou um homem aqui. Sobrou esse cara, que é um homem. É uma unidade de resistência da homem. Tá? Ou eu posso botar 516 miliohms, né? Lembrando que 10 a menos 3 equivale a 1 milho, tá? Então, essa é a resposta da oitava, tá? Resposta da oitava. E esse daqui é a resposta. Esse 24 ohms aqui é a resposta da nona, tá? Resposta da nona e resposta da oitava, respectivamente. Beleza, pessoal?
Por enquanto, é só esse vídeo. Vou fazendo outros vídeos para vocês estudarem, fazendo mais soluções de algumas outras questões, mas eu não vou responder todas, porque essas questões já foram resolvidas em sala de aula, tá? Eu vou dar o tempo aí da nossa aula de recuperação. Beleza? Mas fica aí uma dica para estudo. Essas questões vão cair na prova e cabe a vocês aí estudarem, tá? Não será permitido o uso do celular durante a prova, tá? E eu espero que vocês obedeçam essa regra, porque senão eu não vou nem reclamar. A prova vai ser retirada de forma... Nem vou retirar a prova, tá? Eu vou pegar a prova e depois eu dou o zero, tá? Beleza? Até mais.